Muitos dos nossos desenhos favoritos surgem de alguma inspiração na vida real. Bluey surgiu das histórias que o Joe Broom vive com suas filhas. Peppa surgiu da vontade de querer fazer um desenho igual os pequeninos fazem de verdade. Mas e quando o oposto acontece? Como seria se esses personagens existissem no mundo real de repente? Por exemplo, o Papai Pig é um engenheiro estrutural. Como podemos ver no episódio O Aniversário do Papai Pig, ele passa parte do seu trabalho num escritório cheio de quadros, com cálculos matemáticos complicados. Isso porque o engenheiro estrutura é responsável pelo planejamento, execução e fiscalização de projetos estruturais da construção civil. Ele é o cara que supervisiona, junto com o arquiteto, o desenvolvimento de grandes obras urbanas. Pode parecer algo impressionante, e realmente é mesmo, mas como sabemos pelo desenho, estamos falando do Papai Pig, e sabemos o quão desastrado e valicão ele consegue ser, sempre atrapalhado e passando vergonha. Então, na vida real, por mais que ele tenha esse trabalho com um nome impressionante, eu aposto que ele não é muito bom no que faz, e por isso deixam ele atendendo o telefone no escritório, porque estão cansados dele entrar nas obras sem capacete e escorregar de um barranco, ou algo do tipo. Eu falei que imaginaríamos os personagens de Peppa na vida real, mas não falei que não colocaria uma dose cavalar de realidade neles. Então peguem suas pipocas com pedacinhos de bacon, pois hoje vamos analisar a realidade nua e crua de alguns dos personagens mais importantes de Peppa Pig, aqui no canal Planeta Teen. Durante a infância, a Peppa sempre achava engraçado quando seu pai fazia suas trapalhadas e dava bolas fora. Mas conforme ela foi crescendo, as consequências de uma figura paterna fraca foram devastadoras. Não para a Peppa, mas sim para todo mundo que tinha que aguentar ela. Porque ela cresceu para se tornar uma adulta mimada e que nunca ouviu não direito na vida, até se formar em jornalismo e começar a escrever em colunas femininas da revista Suinopolitana, sobre dicas de relacionamentos. Ela ficou famosa com textos chamados Por que namorar lobos me faz uma porca melhor? Ou o clássico Sou eu que mando no chiqueiro e ele tem apenas que pagar as contas. Ou o icônico Eu sou uma porca incrível e os porcos deveriam enxergar isso. E finalmente o fatídico Onde estão os porcos de valor? Seus textos são a progressão de seu estado mental em decadência, composto por muita pena de si mesmo, falta de semancol e uma ou outra cutucada na Bluey, que conseguiu tudo o que ela queria, que foi um marido amoroso e um filho. Mas a Bluey nunca leria esses artigos porque ela tem literalmente mais o que fazer. E porque ela é uma cachorrinha feliz e realizada que não precisa dessa câmara de eco. Se essa versão te surpreendeu, então digite hashtag Peppa nos comentários pra gente saber. O último da lista é o que mais vai te impressionar. Se Peppa se tornou aquilo por conta do exemplo paterno ruim, George Pig cresceu para virar o oposto do pai e da irmã. Ao perceber que seu pai não era lá grande coisa, mas que ao mesmo tempo era amoroso e deu tudo o que ele sempre precisou, George sentiu um gosto agridoce da vida, em pensar como o seu pai desperdiçou um grande policial. E com isso, ele decidiu ser para seus filhos o que seu pai não foi para ele, que é uma figura paterna firme e imponente. E para isso, o George decidiu ficar rasgado de forte e entrou para a polícia. Seu maior problema que o impedia de receber as promoções que ele queria eram justamente sua irmã, que o tornava motivo de chacota na delegacia por causa dos textos que ela escrevia. Isso, e pelo fato de que era sempre para ele que a Peppa ligava quando seus namorados lobos mostravam as garras, e de repente ela não era tão forte e independente assim. Sempre que George chegava na casa da Peppa, ele tinha que ouvir um lobo magrelo com óculos da Oakley e aparelho colorido nos dentes dizendo "Você nunca vai me pegar, porco" e coisas do tipo. Mas lembre-se, George estava rasgado de forte. Ele conseguia pegar sim. Porém, George se frustrava de ter que lidar com isso o tempo inteiro e de ver como seu capitão na delegacia nunca lhe levava a sério. Só que sua sorte estava para mudar, pois ele foi o responsável por prender 2 dos maiores criminosos que o mundo de animais de Peppa já viu, que vou te falar quem é no final do vídeo. E foi essa prisão que tomou uma proporção que parou o país, que o próximo da lista viu o potencial que George tinha e lhe fez uma proposta. Vovô Pig é um cara que se encontrou tarde na vida, mas que conseguiu tirar o atraso de todo o tempo que ele passou sem se encontrar no chamado da sua vida. O ramo armamentista militar e de empresas paramilitares de mercenários, para a qual ele contratou George como um de seus mais novos soldados privados, depois de ver a maneira profissional que ele lidou com aquele caso famoso.
Vovô Pig sempre foi um cara engenhoso. Ele tinha barco, sabia construir trens, tinha até um avião de brinquedo que ele voava, que a vovó Pig um dia falou algo que clicou na sua mente que foi: esse negócio que você pilota é igualzinho os que o presidente Pig usa no Oriente Médio, né? Como era o nome mesmo. Ah, os drones! E assim ele começou a mudar seu foco e criar navios de guerra com resistência contra torpedos. Drones com tecnologia de infiltração absurdas e tudo com muito óleo de bacon para não mandar nenhum chacal para o paraíso. E assim surgiu uma das maiores empresas bélicas do país, responsável por lucros absurdos e que vende armas para o próprio exército norte-americano, a Lockheed Martin. Seguindo o exemplo de seu amigo de infância, George Pig, Gerald Girafa também quis entrar para a polícia e eventualmente entrou para o ramo privado das empresas paramilitares, com aquela ajudinha do seu melhor amigo. O problema é que quando estava na polícia, Gerald nunca teve nenhuma experiência de campo ou algum tipo de situação de combate, o que criou uma expectativa nada realista em sua cabeça, de que ele realmente pertencia a esse mundo. E foi logo na sua primeira missão no Oriente Médio, junto com seu melhor amigo, que ele deixou de pertencer a este mundo por completo, porque um chacal sniper viu sua cabeça pelo visor do sniper muito acima da trincheira improvisada que haviam cavado de antemão. E aí George aprendeu uma lição importante de nunca levar uma girafa para uma missão de infiltração. Outra lição importante é a seguinte: se você não assinar o canal, você nunca mais vai ver nossos novos vídeos assim que eles lançarem. Então clica no botão vermelho aí e ativa o sininho para garantir sua diversão sempre que sair um vídeo novo. E agora chegamos no caso famoso que garantiu a promoção de George Pig. Um dos maiores mistérios do mundo de Peppa era o de como a Senhora Crocodilo e o Senhor Leão eram os responsáveis por um zoológico, sendo que eles eram os únicos animais carnívoros, predadores naturais de literalmente todos os outros personagens do programa. Certo dia, os dois estavam parados sem fazer nada, e aí a Senhora Crocodilo simplesmente deu um tapinha no ombro do Senhor Leão e falou: "Cara, a gente é meio burro, né? Nós somos carnívoros." Ao que o Senhor Leão só clicou os dedos e falou: "Caraca, pode crer." E aí eles abriram seu novo negócio, um restaurante, estranhamente ao lado do zoológico. E foi apenas quando as famílias começaram a reclamar da falta de animais no zoológico, em que esse boca a boca se espalhou como sangue em águas infestadas por tubarões. E os reviews do aplicativo Travel Consultant começaram todos a reclamar da falta de variedades no local, que as autoridades começaram a investigar. Até que uma das novas detetives da delegacia que George largou, a Rebecca Coelho, disse: "Cara, a gente é meio burro, né? Os dois únicos predadores naturais de literalmente todo mundo aqui abriram um restaurante do lado do zoológico deles." E o caso virou um espetáculo nacional, uma tragédia para todas as famílias de porcos, gazelas e coelhos que visitavam o zoológico e depois lanchavam empadas, coxinhas e pastéis recheadas com seus próprios parentes distantes. E este foi o caso que George Pig chamou a atenção de seu avô, porque foi ele o policial responsável por resistir aos ataques de um leão de uma crocodila sozinho e de prender eles. Porque, de novo, o George Pig estava rasgadão de forte.